Então, pessoal, é o seguinte, eu acabei de criar a minha máquina virtual de template aqui. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou criar o nosso segundo nó do cluster, tá? Essa de template fica aqui, eu vou usar ela para duplicar ela e começar a criar outras máquinas virtuais, tá bom? Um clone full. Já esse cara aqui, como vai ser nosso segundo nó, eu vou dar o nome de SQLCL Lab 02. Vai lá para dentro do nosso diretório. Beleza, deixa ele criar. Muito bem, então aqui a nossa máquina virtual, nossa segunda máquina virtual, nosso segundo nó já foi criado. Tá tudo customizado já, bonitinho. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou subir o primeiro nó da nossa máquina virtual. Eu já estou com o emulador de storage ligado e já estou com o nosso AD ligado. Agora vamos configurar o primeiro nó do nosso cluster. Lembram do sysprep? Então eu tive que usar o sysprep para poder gerar o clone das máquinas virtuais. No caso, é como se eu tivesse acabado de instalar o Windows. Ele pede para dar uma configurada nele aqui. Paralelo a isso, iniciar nosso segundo nó do cluster. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui, né? Primeiro, o nome da minha máquina está estranho, né? E olha só as configurações de rede aqui. Pessoal, é o seguinte, no processo de clone pode ser que as suas interfaces de rede virtuais não funcionem. Então o que você precisa fazer? Você tem que ir nos settings da sua máquina virtual, desligar ela e nos settings da sua máquina virtual, retirar as suas redes, as suas interfaces de redes, e aí recolocar elas. Aqui eu estou colocando a última interface de rede. Eu já coloquei ela para as minhas três redes que eu criei. Isso pode ser feito a quente. Tá? Vocês lembram da configuração de rede? Vejam só. Então a gente tem aqui o seguinte. Nosso primeiro nó vai acessar por esses IPs aqui, essas subnets, tá? Então esse cara está recebendo essa rede aqui, ó, 110.3. Então esse cara aqui vamos renomear aqui para a gente enxergar melhor isso aqui, né? Rede storage. Perfeito? Agora, 120 é nossa rede cliente, nossa rede de dados. Consequentemente, essa aqui é a nossa rede Heartbeat. Deve ser a 130, certo? Aqui, 130. Beleza, agora os endereços delas são 21, 21 e no Heartbeat 3, certo? 133. 133. Não precisamos do IPv6, não estamos trabalhando com IPv6.
máscara. Eu não tenho gateway na rede Heartbeat. Rede dados. Essa rede, inclusive, é a rede onde eu vou conversar no meu DNS. Não tem IPv6. Voltar lá no Excel. Agora, lembrem que o meu AD está conversando na rede 10, certo? Lembrem que o meu AD aqui vai conversar na rede 10. E o meu nó 1 do cluster vai conversar na rede 21. 120 para o final de IP21, ok? Gateway não precisa. 2168 120 10. Esse é meu DNS. Minha rede storage, esse cara vai conversar aqui, ó. O 92168 110 21. Não estou aqui me preocupando com segurança. Então, o que eu vou fazer? Vou desativar o firewall. E assim, até em máquinas virtuais, máquinas reais de produção em bancos de dados, nós não deixamos o firewall do Windows habilitado. Nós habilitamos firewall appliances mesmos. Então vamos lá. Eu consigo comunicação para os outros hosts. Vou expandir aqui. Vamos ver se eu consigo comunicar com o nosso emulador de storage. 192.168 110.10. Perfeito, eu consigo conexão então com o meu. Consigo pelo menos chegar no meu emulador de storage, certo? Via minha placa de rede iSCSI. Agora, e no meu AD? Meu AD, esse cara? Consigo também. Perfeito. Vocês lembram do nome do domínio? Primeiro vamos trocar o nome dessa máquina aqui. Perfeito, aqui a gente vai colocar a nossa senha de administrador do domínio. Seja bem-vindo ao domínio sqllab.company.com. Vou precisar reiniciar o meu servidor para ele aplicar todas as políticas e etc. Agora vamos para o nosso segundo nó do cluster. Senha de administrador local tem que ser redefinida. Eu vou remover as interfaces porque o Windows simplesmente não está reconhecendo elas. Perfeito, removi as interfaces. Agora vamos colocar elas novamente. Então estão aí as nossas interfaces de rede, certo? Primeiro nó do cluster agora.
Então aqui ele está pedindo a senha administrator local. Agora eu não vou mais usar a senha de administrator local. Eu vou usar a senha de administrator do domínio. E está aqui o nosso primeiro nó do cluster. Esse é o segundo nó do cluster. Agora vamos reiniciar ele. Aqui no primeiro nó do cluster, a gente pode ver, validar se esse cara está acessando os discos do nosso storage, certo? Para isso, a SCSI Initiator, painel de controle, a SCSI Initiator. Serviço não está rodando? Sim, inicie ele, por favor. Lembram do Initiator e dos nomes? Estão todos aqui. Vamos conectar esses caras. Beleza. Agora vamos importar os volumes. Autoconfigure. Já estão configurados. E se eu vier em Disk Management, como é que estão os meus volumes aqui? Eles estão offline, mas já estão apresentados aqui. Perfeito? Ok. Vou fechar isso aqui. Vamos lá agora para o nosso segundo nó. Vamos configurar nossa rede. $110, lembram? Rede do cluster, né? E Local Area Connection 3, 120. Então a nossa 120 é a nossa rede de dados. 110 nossa rede do storage. E esta aqui provavelmente é 130. 130 é a nossa rede de Heartbeat. Maravilha. Vamos agora configurar os IPs, né? Os protocolos certos. IPv6 não preciso. IPv4 da minha rede de storage, da minha rede SCSI, né? 92.168.110.22. Provavelmente está marcado para 22, certo? Vamos dar uma olhada lá. 22, né? E é na rede Heartbeat final 4. Beleza. Rede Heartbeat. E a nossa rede de dados desativa o IPv6. E 22. Nosso DNS. Então agora vamos colocar essa máquina aqui no domínio. Nome dessa máquina aqui. Ele vai pedir um usuário e senha do domínio. Perfeito. Adicionei esse outro computador. Ele vai pedir o boot desse servidor.
Vamos reiniciar para ele aplicar as políticas de domínio. Perfeito. Vamos voltar agora no nó 1. Já estou nele aqui. Lembra dos discos? Eu vou inicializar eles. Volume simples. Tamanho máximo. Vou colocar uma letra. Vamos começar 5 GB. Vamos começar do S. S, a gente tem 3 unidades de 5 GB. SQL data 01. Allocation unit, vou colocar 64K. Vou deixar ele fazer a formatação rápida. Formatado. Perfeito. Disco S. Agora vamos para o disco S. Vamos para o disco O agora. SQL data, SQL log 01. 64K. Formatação rápida. Vamos dar online no nosso outro disco. P. Vamos dar online no nosso disco de 1 GB, que é o nosso quórum. Vou colocar ele na letra Q de quórum, bem sugestivo. Esse aqui pode manter no padrão, porque não é o SQL Server que vai usar ele. Vou colocar ele de T. MDB. Alocação de 64. Vou trocar o nome desse SQL. Desculpa. Vou trocar o nome desse SQL temp. SQL data 02. São 2 discos de dados, certo? S, P. E a gente tem o O que é de log e o disco T de temp e o quórum. Perfeito. Vamos lá. Tenho meus discos colocados aqui já, startados. Então vamos no Server Administrator, Server Manager. E vamos colocar mais uma feature aqui. Agora a gente vai começar a trabalhar com o cluster propriamente dito, né? Vamos colocar uma feature de failover clustering. Deixa ele instalar. Instalado. Perfeito. Tarefas administrativas, eu tenho o Failover Cluster Manager. Vou colocar um shortcut desse cara aqui fora, no meu desktop. Vamos selecionar esse cara. Vamos agora criar um cluster propriamente dito. Quais são os servidores que você quer colocar no cluster? Antes da gente continuar, vou fazer a configuração de storage no nosso nó 2, tá? Então voltei aqui para o nosso nó 2. Iniciadora SCSI. Roda o serviço. Conecte a todos esses discos aqui.
Beleza, conectou. Puxa os volumes agora para você. Ok. Eles estão aqui já, eles estão offline. Vou manter eles offline porque eles estão online na outra máquina, tá? Vou manter eles offline aqui. Beleza. Testar a conectividade básica, né? Ah, perfeito. Esse aqui é o meu primeiro nó do cluster. Vamos aqui instalar a nossa feature de cluster também, certo? Failover clustering. Perfeito, instalado. Vamos para o nosso primeiro nó do cluster. Então tá. Nomes dos servidores. Vou selecionar aqui os nossos dois servidores. Esse é o primeiro. Então, deixa ele verificar. Beleza. São esses nós. São esses servidores que vão fazer parte do nosso cluster. Você quer executar testes de validação antes de continuar? Sim, pode executar esses testes de validação antes de criar o próprio cluster. Rode todos os testes, que é o mais recomendado, ou apenas os testes que executar. Vou deixar ele rodar todos os testes. Isso aqui vai demorar um pouco, tá, pessoal? É normal ele demorar um pouquinho. Então, pessoal, eu tenho aqui o resultado da execução da validação do cluster, tá? Os testes foram completados com sucesso, mas a configuração parece ser aceitável para clustering. No entanto, tem alguns pontos a serem revisados, né? Vamos dar uma olhada neles? Aqui, ó. Warnings, né? Não temos nenhum tipo de crítica aqui, de impeditivo. Configuração de IP. Temos só um warning, que é um puxão de orelha. Além da configuração de IP, é só isso. Vamos dar uma olhada no report. Ele gera um HTML pra gente. Porque a gente só tem 3 interfaces. Beleza. Vamos continuar nossa configuração de cluster aqui. Qual que vai ser aqui o primeiro nome do nosso cluster, né? SQL Lab é o nome do nosso domínio. Vamos colocar SQL CL Lab. Ok? E qual que vai ser a rede virtual que vai conectar esse cara aqui? Funciona assim, a gente tem aqui, nesse caso, 2 nós, certo? Cada nó responde para um IP. Esses aqui, para um IP físico, tá? Nossos IPs de rede são esses caras aqui. Qual que vai ser o endereço IP virtual? 92.168.120.30. Ok? Opa, então não é essa interface. Essa interface aqui, 130. 120, desculpa. Essa interface de storage. Ok, vamos em frente. Ok. Cluster criado com sucesso. Então nós temos aqui os nossos nós, os nossos servidores do cluster, certo?
Não temos nenhum serviço configurado ainda. Temos alguns discos que podem ser configurados ainda. Disco 1, 2, 3 e 5. O disco 4 ele já pegou para ser o Quorum. Vamos trocar o nome deles. Disco S. Nosso disco O é o SQL log 01. Nosso disco P, SQL data 02. Nosso disco 5. Disco do TPB. Beleza. Então aqui eu já tenho o meu storage configurado dentro do cluster. Um sucesso. Quem é o owner desses caras? O atual owner, né? É só o Lab 01, certo? Por enquanto. Vamos ver as interfaces de rede aqui, como é que estão. Para uso de cluster, o que eu posso... O que eu tenho configurado aqui? Network 2. Vamos olhar por essa visão aqui melhor. Dados. Estou permitindo o uso do cluster por essa rede. Uso interno na 110. Nessa 110 aqui que é a nossa interface. Nossa interface de storage. Não quero que o cluster se comunique por essa interface. Vamos trocar o nome. Melhor. Aqui é a 120, então a gente está falando da nossa interface de dados. E por fim, não menos importante, a nossa rede Heartbeat, que é apenas de uso interno. Como que eu sei que é de uso interno? Está marcado aqui, certo? E está permitido o uso de cluster nesses caras aqui, ok? Então, chegamos ao fim da nossa configuração de cluster propriamente dito. Eu já tenho um failover cluster do Windows. Eu não tenho ainda o SQL Server instalado. A instalação da SQL Server eu vou passar para vocês no próximo vídeo, tá? Concluímos nossa instalação de failover cluster em Windows. É isso aí, pessoal. Obrigado pela paciência, pela atenção e até o próximo vídeo.